Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma aula de literatura, não, uma aula de redação sobre temas relacionados à saúde. Foi um pedido especial de uma das alunas do curso, porque nós temos agora o vestibular da Mandic, que vai cobrar temas relacionados à área da saúde. Eu já dei essa aula semestre passado, na verdade, eu sempre repito essa aula com referências, com informações sobre a área, porque de uma forma ou de outra sempre cai nos vestibulares e para o Enem também é uma aposta interessante, certo? A gente vai utilizar a nossa apostila na página 96. O objetivo da aula, então, é levantar referências e possíveis argumentos para diferentes temas na área da saúde. A primeira referência que eu gostaria de relembrar com vocês é o Moacir Scliar. Moacir Scliar é um escritor do Rio Grande do Sul, ele já faleceu, muito importante para a história da nossa literatura, ganhador de vários prêmios, muitas obras importantes. Ele é um escritor judeu, viveu no bairro do Bonfim, em Porto Alegre, e além da sua carreira como escritor, ele foi médico. E da sua atuação na medicina, ele registrou em vários textos o que ele pensava sobre a condição da saúde no Brasil. E um dos pontos que ele destacava muito era a prevenção. Então, se cair algum tema de redação falando sobre a estrutura do Sistema Único de Saúde, a valorização do Sistema Único de Saúde ou outros recortes temáticos relacionados a essa área, você pode citar que um intelectual brasileiro importante a refletir sobre essas questões foi o Moacir Scliar, escritor gaúcho, que além de autor tinha essa formação de médico e sempre buscava falar sobre a importância da prevenção e da educação em saúde. Quando ele começou a atender, ele atendia em comunidades muito pobres, em favelas, e ele percebia que algumas doenças eram simples, mas acabavam levando a óbito pacientes pela falta de conhecimento da importância de higiene ou pela falta de infraestrutura de saneamento básico ou ainda como fazer um simples soro caseiro. Então, uma diarreia poderia matar várias crianças de uma mesma família, simplesmente porque as pessoas não tinham essa educação para a saúde. Então, para tentar melhorar essas condições, ele fez um programa de rádio no qual ele informava questões básicas de saúde, higiene e prevenção para a população. Hoje o Sistema Único de Saúde ele é todo baseado nessa ideia de que prevenir é melhor. Então tem a atenção primária, que é essa que é oferecida pelas UBSs, pelos postos de saúde, que procura fazer esse primeiro enfrentamento para evitar justamente que doenças mais complexas se instalem e aí seja necessário um atendimento de alta complexidade. Aqui nós temos um fragmento de texto do próprio Moacir Scliar falando dessas primeiras experiências que ele teve como médico e o seu desejo de promover a prevenção. Aqui nós temos algumas informações sobre a telemedicina. Nesse momento de pandemia, nós falamos muito a respeito de utilizar a telemedicina, de utilizar as tecnologias da informação para levar atendimento onde não poderia se chegar, seja por uma questão de evitar contaminação ou até mesmo para levar atendimento em regiões em que isso não possa acontecer. Então, aqui nós temos a etiologia da palavra telemedicina, que poderia ser uma informação para se usar na introdução de um texto ou mesmo no desenvolvimento. Telos, em grego, raiz da expressão telemedicina, significa distância. E é essa distância que gera uma certa ideia conflituosa na questão da telemedicina, porque a medicina sempre foi pautada na presença, em você observar, sentir, escutar o paciente, apalpar, fazer os sinais da semiologia. A semiologia é a disciplina na área da medicina, é a área do conhecimento dentro da medicina que estuda os sinais e sintomas do paciente. E isso parte muito da observação, do olfato e da forma como o médico vai manusear esse paciente, vai fazer os seus testes buscando sinais clínicos de doenças. Então se questiona muito como que vai ser essa relação médico-paciente e como vai ser esse exame clínico sem ter a presença do profissional, sendo uma medicina à distância. Então é uma temática meio
conflituosa aí nesse sentido. Outra informação que eu gostaria de apresentar para vocês é sobre o programa IBM Watson. Ele é uma plataforma de inteligência artificial. Então, se vocês tiverem que discutir alguma coisa relacionada à qualificação, à estrutura na área da saúde, um melhor atendimento, ou alguma questão polêmica relacionada à área da saúde, inteligência artificial é uma informação que você pode citar. Dizer que essa seria a revolução super fundamental que vai ocorrer nos próximos anos na área da medicina. Esse IBM Watson ele é uma plataforma que consegue aprender sozinha se tiver acesso a um banco de dados. Banco de dados de hemogramas, de artigos científicos, de todo tipo de teste, de algoritmos de atendimento para determinadas doenças. Essa plataforma, então, ela consegue acessar essa informação, decodificar e aprender com ela e chegar a conclusões que hoje nós dependemos muitas vezes de um raciocínio clínico humano que é também bastante falho em muitas situações. Então, você pode citar essa informação que vai ficar conhecimento, área do conhecimento, é legal para o seu texto. Agora, mudando um pouquinho aqui sobre questões relacionadas à humanização do serviço em saúde. A saúde brasileira, ela sempre pareceu muito caótica. Agora, na pandemia, nós vimos cenas bem impressionantes pelos jornais, a falta de leitos, de profissionais, as longas filas. Chegamos, então, a 155 mil mortos no Brasil durante essa pandemia em vigência. Mas os problemas da saúde, eles são muito antigos. Então, aqui nós temos o exemplo do livro O Holocausto Brasileiro, que é sobre um hospital psiquiátrico que funcionou ali na década de 80 em Minas Gerais, e foi um lugar em que milhares de brasileiros perderam a vida por maus tratos. Então era um hospital, um espaço dedicado a cuidar das pessoas, mas que de cuidado real não havia nada. Vocês podem pesquisar mais sobre esse livro, sobre o documentário. A autora é uma jornalista que foi a fundo pesquisando com as pessoas que sobreviveram, que passaram por esse hospital e que relataram como era o cotidiano nessa instituição. Então pode ser um exemplo de texto, de livro, de autora Daniela Arbex, é o nome da autora, que registra as condições extremamente precárias da saúde brasileira, em especial no que diz respeito à saúde mental. Outro tema que é bastante presente na área da saúde é a relação médico-paciente, a importância da ética, a importância do contato humano entre esse profissional e outros profissionais da área da saúde com os pacientes. Por que é uma relação fundamental? Porque o paciente, quando ele se apresenta para o médico, ele está sempre numa situação de fragilidade, numa situação em que ele não domina aquele conhecimento e que ele está assustado de alguma forma porque ele não sabe qual vai ser o seu prognóstico. Então, cabe ao médico acolher o paciente da melhor forma possível, deixando confortável, falando numa linguagem que o paciente possa compreender. Tá? Essa questão da comunicação, ela é importante também, porque nós aprendemos uma linguagem acadêmica e científica que é bem rebuscada, que é cheia de termos muito distantes do dia a dia da população. Então, quando o médico vai atender essa população, ele precisa adequar também a sua linguagem e se fazer entender, porque senão o processo, a relação médico-paciente, ela não vai ocorrer da melhor forma e até a adesão aos tratamentos pode ser prejudicada. Um filme que dá para citar na área da saúde é o Patch Adams, O Amor é Contagioso, com Robin Williams. Eu não sei se vocês conhecem esse filme, ele é um filme um pouco antigo, mas ele conta uma história real. Ele fala sobre um médico que sofreu durante muitos anos com uma depressão, ele chegou a ser internado por esse motivo. E mais tarde, assim, depois dos 40 anos, ele decide fazer a faculdade de medicina para tentar ajudar pessoas que, assim como ele, sofreram em instituições e que não se adaptavam à relação médico-paciente tradicional.
E aí ele começou a fazer um atendimento totalmente diferente, ele se vestia de palhaço, ele usava o narizinho vermelho, ele brincava com os pacientes, ele procurava deixar, fazer brincadeiras e deixar eles à vontade, e mesmo os pacientes terminais, ele procurava atender até pedidos dos pacientes, assim, desejos finais. E essa é uma história real, como eu falei, e o Pat Adams, o próprio, o médico verdadeiro, ele tá vivo até hoje e ele é um cara brilhante que tem várias clínicas importantes no mundo inteiro, principalmente nessa área do cuidado à saúde mental. Fica uma boa dica de filme, assista um filme, tem livro também contando a história dele, tem reportagens na internet explicando um pouquinho melhor. Até aproveitando o gancho que acho que eu nem coloquei nesse material, o Doutores da Alegria, que é um documentário disponível, está no YouTube, que fala sobre o trabalho voluntário que algumas pessoas realizam nos hospitais, claro, antes desse momento de pandemia, tentando humanizar mais os serviços de saúde. É lindíssimo o documentário, assistam, Doutores da Alegria. São voluntários que no mundo todo fazem esse serviço de entretenimento, de acolhida, de humanização dos serviços de saúde. Mais uma referência, então, para você citar em temas de redação correlacionados à saúde, é a biografia do Guimarães Rosa. Isso mesmo, Guimarães Rosa, o mesmo que escreveu O Grande Sertão Veredas. Ele foi uma personalidade incrível, ele morreu jovem, até 54, 58 anos, não lembro exatamente. E nesse tempo de vida, que não foi tão longo assim, ele conseguiu fazer grandes realizações. Ele falava mais de 10 línguas diferentes, ele foi diplomata, viveu em outros países para exercer a diplomacia. E ele também tinha uma formação como médico e atuou durante algum tempo. E daí depois ele acabou deixando de lado a profissão de médico para se dedicar mais à literatura e à diplomacia. Mas enquanto ele foi um profissional da área da saúde, tendo esse talento para a escrita, ele procurou registrar um pouco do que ele conhecia dos pacientes, estando em contato muito próximo deles e buscando tratar a moléstia, né, atender a saúde dentro de um contexto de proximidade do paciente. E é a lógica que o SUS trabalha hoje, que é levar a saúde para perto do paciente, não centralizar a saúde, fazendo com que todas as pessoas se desloquem dos seus lugares de origem para chegar até os grandes centros de medicina, mas que a medicina vá onde o paciente está. Nesse sentido, então, ele fez uma longa viagem a cavalo no interior de Minas Gerais, atendendo as pessoas da população e procurando conhecer um pouco melhor a cultura delas, os hábitos e as doenças mais comuns. E os registros que ele fez nessas viagens ajudaram ele a construir obras como Grande Sertão Veredas. Aí, o que eu posso falar sobre ele na minha redação? Essa questão da descentralização do atendimento em saúde, da importância de a gente ter pequenas unidades de saúde, os postos, as UBSs, os CAIs, perto das pessoas, com uma boa infraestrutura e com equipes multidisciplinares. É isso que vai fazer com que o Brasil gaste menos na área da saúde, porque vai evitar os agravos, vai evitar o desenvolvimento de patologias mais graves, né, com a importância da educação em saúde para evitar esses agravos. Na sequência, nós temos outra obra que é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Então, esse é um autor que a gente pode citar também. E o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O livro Olhai os Lírios do Campo, ele tem como protagonista o Eugênio. Ele é um rapaz de uma família muito pobre, o pai dele é alfaiate, o irmão dele tem problemas com etilismo, a mãe dele é uma dona de casa muito humilde, e ele é muito insatisfeito com aquela realidade social e econômica dele. E ele imagina que uma maneira de ele ascender socialmente é através da faculdade de medicina. Então ele estuda bastante, ele é aprovado na URGS, lembrando o Érico Veríssimo é escritor gaúcho também, e lá o Eugênio conhece uma colega que tem uma história semelhante à dele, também é uma menina que
de baixa renda que consegue acessar a universidade pública e está estudando como ele, uma pessoa mais humilde. E os dois se apaixonam, porém ele rejeita, ele renega essa relação porque ele busca ter alguém que tenha posses, ele quer casar com uma mulher rica. E é isso que ele faz. Aí vai acontecer uma tragédia aí no meio da história, que eu não vou contar, porque o livro é muito bom de ler, fica uma sugestão para vocês lerem aí numas férias, ou façam como eu, vou guardando vários livros para ler na minha aposentadoria, né? Espero viver bastante para poder colocar essas leituras todas em dia. Aí vai acontecer uma tragédia e tal, e no final da obra, não é spoiler do que acontece, mas é spoiler de uma mudança de perspectiva do personagem. Depois de tanto sofrer, depois de tanto aprender com a vida, ele acaba se tornando uma pessoa mais ética, um profissional melhor, porque nem muito bom médico ele é logo que ele se forma, porque ele não exerce a profissão por amor, ele exerce a profissão por status. Né? É diferente, ele não tinha aquela mesma entrega, aquele mesmo grau de envolvimento com a sua atividade profissional. E o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes é um livro de filosofia que fala sobre fazer o bem, fala sobre compaixão, solidariedade, altruísmo, que são palavras que deveriam perpassar o cotidiano das pessoas da área da saúde, né? Então, deveria ser a preocupação dos profissionais ao terem o contato diário com os pacientes. Aqui eu tenho um exemplo de redação para vocês analisarem. Nessa redação nós temos 3 referências. Ela é sobre ética, tá? Ética no mercado de trabalho, ou formação de profissionais éticos. Não é especificamente para a área da medicina, mas como eu citei aqui, Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, e falo sobre o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, vocês podem ver como dá para a gente citar essas obras dentro de uma redação e como dá para mobilizar elas relacionadas com esse tema da humanização da saúde, da importância do profissional da área da saúde, de como ele deve agir e que tipo de ética ele deve trazer presente na sua atuação. Então, leiam a redação, façam uma análise, procurem observar bem como os intertextos, as referências são introduzidas nesse texto. Aqui nós temos alguns apontamentos sobre o programa Mais Médicos, que já foi extinto, então no atual governo foi substituído, agora Médicos pelo Brasil, alguma coisa assim, o nome do programa. Mas a ideia é essa, né, de você levar atendimento aonde falta, é você internalizar essa medicina a levar as unidades de saúde e os recursos humanos, que são os profissionais, para onde há necessidade. Aqui tem outro exemplo de redação da área da saúde. Esse texto eu fiz na UPF. Eu procurei memorizar ele quando estava fazendo a prova para tentar reproduzir para vocês, porque eles não entregam um espelho das redações. Eu fui muito bem nessa prova, eu não me lembro se é 8,2 ou 9,6, e era um tema correlacionado, então, à saúde, o acesso à saúde, alguma coisa assim. Então, aqui nós temos uma introdução contextualizada com literatura, que é mais ou menos o que a gente faz nas estruturas para o Enem. Nós temos os parágrafos de desenvolvimento com início, meio, fim, com referências, com intertextualidade, com estrutura, coesão, vocabulário. É bem legal esse exemplo aqui de texto para vocês analisarem, trabalharem para pensar uma estrutura mais para vestibular, quem vai fazer vestibular agora. Vocês vão perceber que a conclusão é diferente. Tá? Até tem ações, mas não é naquela estrutura que a Pro mostrou na última aula, que precisa ter tudo em ordem, assim, o agente, a ação, o detalhamento, os meios de execução, a finalidade, certo? Então, aqui é um exemplo de texto para vestibular com o tema da área da saúde. Aqui tem outra redação da área da saúde, essa é sobre vacinação, é um tema que eu passei no semestre passado. Então, quem não fazia aula ainda, pode procurar no Drive de redação que vocês vão encontrar aí essa aula. É importante assistir porque é um tema muito válido. Agora nós estamos falando só em vacina, né? A vacina para o Covid. Então, é importante saber como é que é feita a vacina, como é que funciona a imunização, o que é uma vacina, uma imunização passiva, o que é uma imunização ativa, porque isso vai aparecer agora nas provas. Tanto é possível que caia uma proposta de redação
já caíram em outras universidades propostas semelhantes ao que eu elaborei aqui de texto, e nas questões objetivas, com certeza vai ocorrer na prova de biologia, na prova de ciências da natureza, enfim. Então, é um bom exemplo de redação nos moldes de vestibular. Façam a leitura, também analisem todos os elementos que fazem parte do texto. Essa aqui eu não fiz em vestibular, essa eu fiz em aula, trabalhei com os alunos o tema, vocês vão ter a aula também no Drive, se quiserem assistir. Então, a proposta de redação da área da saúde é a seguinte: elabore um texto dissertativo argumentativo expondo o seu ponto de vista sobre a telemedicina, abordando os possíveis benefícios e os limites da prática. Certo, pessoal? Espero que essas referências ajudem vocês, pesquisem mais sobre elas. Tem o juramento de Hipócrates também, é meio batido assim para citar nas redações, mas é outra referência que pode ser importante. E analisem essas redações, não deixem de analisar. Tá? Circular o vocabulário, ver os elementos de coesão e principalmente perceber as citações, as paráfrases, a intertextualidade. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até uma próxima oportunidade. Até semana que vem, na verdade. Beijo, beijo.